Glória a Deus. Isaías capítulo 10, versículo 27. Vamos lá? Diz assim a palavra do Senhor: e acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Amém, igreja? Uma das coisas que muitas vezes nós não entendemos como cristãos é que nós precisamos não só ter Jesus no nosso coração, que já é um começo maravilhoso. Na verdade, é todo o começo da caminhada cristã, não é verdade, irmãos? Jesus em nossa vida, habitando em nosso coração. Quando você abre o coração para Jesus e você pede: Jesus, entra na minha vida, Jesus vai trabalhar isso. Ele vai entrar no seu coração, vai perdoar os teus pecados, vai começar um processo de mudança e de transformação na sua vida. Amém? Porque é assim mesmo, todo o começo da caminhada cristã não é pertencer a uma igreja, mas é de fato ser salvo por Jesus, ter a sua vida transformada por Jesus. Quando Jesus entra na vida de alguém, é impossível não vermos mudanças objetivas na vida da pessoa. Uma pessoa que diz que tem Jesus, mas a sua vida não mudou, alguma coisa não está certa. Porque uma das características daquele que recebeu a Jesus no coração é um começo de mudança, de transformação, e dia após dia, ano após ano, essa caminhada vai se tornando mais intensa, vai se tornando uma caminhada mais profunda, de conhecimento, de revelação da presença do Senhor, e consequentemente a nossa vida vai sendo afetada e transformada pelo poder da unção, pelo poder da presença de Deus. Mas Isaías nos diz uma coisa tremenda aqui, que a unção que vem da parte do Senhor, ela é poderosa para quebrar o jugo. Que jugo, pastor? A gente fica pensando, o que é esse jugo? Paulo fala sobre o jugo desigual. E para entendermos isso, a gente precisa entender que o jugo tem a ver com aquilo que vai no ombro do animal, a cangalha que a gente chama, entre dois animais. É como se nós estivéssemos com aquilo pendurado no pescoço, como um animal. Então a comparação aqui é exatamente essa, como um animal que está com o jugo sobre os seus ombros, ou sobre o seu pescoço, a sua cabeça. E aqui o texto diz exatamente que a unção, ela rompe, ela quebra o jugo, ela despedaça o jugo, o peso. Porque depois que você entrega a sua vida a Jesus, é necessário entender que começou um processo de libertação e ele não para. Com o passar dos anos, mais áreas da nossa vida são transformadas, são mudadas, e nós vamos experimentando o poder e a glória de Deus. Então, numa plenitude de libertação nós vivemos, mas existe muita gente ainda debaixo de jugo. Para você ter uma ideia, quando a pessoa vem para a casa do Senhor e ela vai fazer a obra de Deus, porque isso é normal, alguém que já tenha Cristo querer fazer a obra de Deus de alguma maneira, querer fazer a obra de Deus, ministrar, pregar, dirigir uma célula, se tornar um diácono, uma diaconisa, ministrar o louvor, cantar, tocar, tudo que envolve a obra de Deus é obra de Deus. Estão comigo? Então muitas vezes a pessoa pensa: por que eu tenho que orar? Por que eu tenho que buscar a Deus? Por que eu tenho que estar na presença do Senhor? Por conta da unção. Eu preciso da unção na minha vida, eu preciso da revelação do poder da glória de Deus, para que eu possa fluir e resistir todo tipo de ataque do maligno. Porque o diabo nunca vai deixar de ser diabo. Estão comigo entendendo bem? O inimigo da nossa alma, ele vai continuar trabalhando contra as nossas vidas. Mas o que é que nós precisamos para vencer, para resistir? Pode deixar, deixa ele vir. Oi, bebê, você está bem? Então
o inimigo da nossa alma vai fazer de tudo para impedir o nosso caminhar com Cristo. Você já deve ter ouvido alguém dizer assim: puxa, depois que eu comecei a fazer a obra de Deus, ou me envolvi em alguma coisa, parece que aumentaram as lutas. Não, as lutas não aumentaram, irmão, as lutas simplesmente se evidenciaram, porque você está mais posicionado. Estão me entendendo? Sim ou não? Porque o diabo não vai ser mais diabo ou menos diabo, a função dele é o quê? É destruir, é matar, é roubar. Roubar, matar e destruir. Essa é a função de Satanás. Então, quando você começa a se posicionar na obra de Deus, você precisa do quê? De unção. Porque a unção te traz autoridade, a unção te traz graça da parte de Deus. Olha, 1 João 2,27, a unção, diz a Bíblia, e a unção que vós recebestes dele, fica em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Meu Deus, quando a gente começa a entender isso na nossa caminhada, quando entendemos essa verdade na nossa vida espiritual, fica mais leve, tudo fica mais leve. A gente quer que a plenitude das bênçãos de Deus nos alcance. Você não deseja isso? Sim ou não? Quem quer ser abençoado pelo Senhor aqui? Quem quer viver numa dimensão de bênção? Então fica evidente uma coisa, irmãos, nós precisamos da unção, porque a unção vai nos ensinar, a unção vai nos alertar, a unção vai nos guiar, a unção de Deus nos ensina, porque a presença de Deus faz isso conosco. Agora, o que nós encontramos? Muitas pessoas que querem desfrutar do melhor de Deus sem entender da necessidade que existe que a unção permaneça na sua vida, na minha vida. Então muita gente pensa assim: eu acho tão difícil orar, porque não aprendeu ainda esse princípio, que a unção ela é fundamental para nós orarmos, para nós buscarmos, para nós vencermos. A unção é fundamental para que eu possa ter discernimento, sabedoria da parte de Deus, em nome de Jesus. Amém? Tem gente vivendo debaixo de um jugo e não sabe. Está tão acostumado com o jugo, que vive debaixo desse jugo, dessa opressão. Você já viu alguma vez que de repente você está caminhando com Cristo e parece que vem um peso sobre a sua vida? Você fala: meu Deus, o que é que está acontecendo? Alguém já passou por isso? Todo mundo já passou por isso. Que você não entende o que é que está acontecendo. Um jugo está se manifestando. Um jugo está trabalhando de maneira tal. E eu quero ler aqui Isaías. Isaías capítulo 9. Essas coisas acontecem, né, irmãos? Isaías 9:1. Diz assim a Bíblia: mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Envelheceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, na Galileia das nações. Aqui está falando que a terra ficou sob escuridade, a terra ficou sob trevas. E o que isso representa para nós, para a nossa vida? Muitas vezes a nossa vida está debaixo de obscuridade, debaixo de trevas. E o que é isso, irmãos? Estar debaixo de trevas, debaixo de obscuridade. Significa exatamente que a luz do Senhor não está tomando a liberdade em nossa vida. Precisamos com urgência buscar a presença de Deus, a unção de Deus, para vencermos, porque essa presença, essa glória, esta unção vai quebrar
toda e qualquer fortaleza que venha se formar sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre as nossas finanças, sobre o nosso caminhar. Nós precisamos avançar em dependência de Deus. Precisamos estar cheios do Espírito Santo. Precisamos buscar a ponto de sabermos que nossa oração vai causar um efeito e um resultado sobrenatural. Quando um homem, quando uma mulher está posicionado diante de Deus, uma oração tem muito poder, uma oração quebra fortalezas, uma oração muda a história que nós estamos vivendo. Querido irmão, você sabe como é que você vence batalhas? A Bíblia diz que a unção quebra o jugo, ou seja, a unção ela rompe a obscuridade, ela rompe as trevas. A unção, ela tem a graça de Deus para que aquilo que se formou contra a nossa vida seja quebrado em nome de Jesus, e nós possamos vencer aquela batalha, aquela luta. Você já deve ter passado por um tipo de situação em que você olha e fala: meu Deus, parece que vem tudo de uma vez só. Sim ou não? Você diz: meu Deus, o que é isso? O que Deus quer nos ensinar no meio de uma batalha, no meio de uma guerra, no meio de uma prova? Que lição precisamos aprender? Aqui o texto nos disse que a unção ela vai quebrar todo o jugo, vai despedaçar o jugo. Mas qual é a lição que nós temos que aprender aqui, igreja? Eu tenho que me posicionar espiritualmente. Amém? Eu tenho que me posicionar espiritualmente. Que patamar eu estou vivendo e onde que Deus quer que eu esteja indo? Qual tem que ser a minha posição? Precisamos compreender que nós estamos em guerra espiritual. Eu não quero estar em guerra não, pastor. Tem algum cristão aqui que já entregou sua vida a Jesus? Levanta a mão, eu quero ver você. Tem alguém? Tem alguém? Levanta a mão. Então eu quero dizer uma coisa para você, com muito amor: você já está em guerra só pelo fato de ser cristão. O diabo é seu inimigo, o diabo odeia você, o diabo quer destruir sua vida, e se você não abrir os olhos, ele vai fazer isso. Diga: ai, misericórdia. Pois é, mas tem gente que só vai dizer misericórdia, mas não vai se posicionar em Cristo. Eu me lembro quando eu me converti, uma das coisas que cedo eu tive que aprender é buscar a Deus. Um dia eu cheguei na casa do meu então cunhado, que agora não é mais, infelizmente, mas cheguei lá na casa dele, eu estava bem abatido aquele dia, estava muito ruim, e eu fui lá para conversar com ele, sentamos à mesa para tomar um café, e ele me disse: como eu sou chamado da minha família, Júnior, como é que está a tua vida de oração? Falei: obrigado. Levantei, não tomei o café e fui embora. O inimigo é inimigo, irmãos. Mas a Bíblia diz que maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Maior é Jesus na sua vida do que todos os problemas que venham se levantar. Mas por que eu fujo, pastor? Por que eu estou atemorizado? Por que eu estou recuando? Por que eu estou cabisbaixo, desanimado? Por que a coisa não vai? Por que eu estou só olhando o problema? Porque você deixou de olhar para Jesus. Porque Jesus precisava estar em evidência na tua caminhada. Você tirou o foco, você está olhando para os problemas. Você não entendeu ainda que você precisa da unção para quebrar todo o ardil de Satanás contra a sua vida. O diabo não tem medo de conversa fiada. O diabo não tem medo de grito, né? Muitas vezes a gente viu alguns colegas, pastores, né? Vai expulsar um demônio, vai orar por um enfermo e grita e sapateia e briga e tal. E Deus fala: agora saiu. Não acontece nada. Porque isso não assusta Satanás. Isso não faz nada no mundo espiritual. Se eu quero ter uma vida de vencedor em Cristo, se eu quero experimentar vitórias no Senhor, eu preciso ter unção na minha vida.
Porque a Bíblia está dizendo que a unção vai quebrar todo o tipo de jugo que possa se formar contra mim. Quando você está cheinho do Espírito Santo, o problema continua sendo problema. Só que você tem uma outra visão a respeito daquilo, você tem um outro posicionamento, você tem uma outra referência espiritual. Porque você sabe que o problema está ali, mas quem está com você é muito real. Quem está com você faz sentido. Quem está com você não é o pastor, não é o líder de célula, não é não é nenhum desses que você depende. Você já usou aquela expressão, ninguém veio me visitar? Sim ou não? Talvez você já murmurou isso. Nessa igreja ninguém me ama. Esse povo não está nem aí comigo, e não está mesmo. Porque você precisa aprender uma coisa, que quem tem que estar em alguma coisa aí é Jesus na sua vida, é Jesus no teu coração, e você precisa aprender a depender do Senhor, a buscar o Senhor, a viver na presença do Senhor, a ser servo do Senhor, a amar ao Senhor, a adorar ao Senhor. Amém? Aí você começa a desfrutar de uma coisa diferente. Você começa a desfrutar de uma intimidade, de um relacionamento sobrenatural com Deus. Nós queremos resultado, nós queremos que alguém faça por nós. Deixa eu dizer uma coisa para você. A unção é para você. A unção é para a sua vida. A unção é para você vencer. A unção é para que tudo seja quebrado ao teu redor. Parece mais fácil alguém orar por nós. E de fato é, mas nós temos que aprender a orar, nós temos que aprender a ser cheio da unção e da presença de Deus, nós temos que aprender que a fonte não são pessoas, é Jesus. Aleluia? Nós temos que aprender que cada passo na presença de Deus vai nos levar a um outro nível. Quantas vezes as pessoas começam e quando tem a pressão, a pessoa desiste, quando tem a luta, a pessoa volta, quando tem a dificuldade, nós ficamos culpabilizando os demais, nós ficamos responsabilizando as outras pessoas. Nesses anos todos servindo a Deus, o quanto eu vi de gente responsabilizando os outros, quando na verdade o maior responsável pelos nossos fracassos somos nós mesmos. Difícil de falar amém nisso, né? Se o casamento não vai bem, porque deixamos de investir ali. Quantas vezes Deus está falando, ei, acorda, acorde, pare com isso. Nós queremos ter um pecadinho de estimação ali, ficamos adulando o pecadinho, tratando ele com muito carinho, quando na verdade o Senhor quer que nós tiremos da nossa vida tudo que nos impede de sermos cheios do Espírito Santo. Quanta gente eu conheço, irmão, que não vem para a igreja. Ah, mas aquela igreja exige demais. Não tenho, eu vou ser sincero contigo, eu não quero exigir nada de ninguém. Mas enquanto nós não entendermos que não é uma questão de exigência humana, é uma questão de posicionamento espiritual. A unção quebra o jugo. Eu quero ser cheio da unção, e você? Eu quero estar tomado pelo Espírito Santo, e você, irmão? Entendeu? Está entendendo o que eu estou falando? Ah, o pastor está mandando, eu tenho que ir lá orar, porque senão, sabe o que vai acontecer? Se você não buscar, se você não for cheio do Espírito Santo, o diabo vai se levantar contra você, ele vai levantar os ardis dele, e ele vai te engolir, irmão, e vai destruir sua vida, se você não estiver posicionado. Ah, você não pode falar assim, pastor. Talvez não. Mas a verdade, as pessoas que elas vivem debaixo de um jugo, elas normalmente são aflitas, angustiadas. As pessoas que vivem debaixo de jugo, elas
Elas têm um desespero de alma constante. Por quê? Porque o jugo está oprimindo, aquela opressão é violenta. Querem sair daquilo, mas aquilo toma conta. Aflição, angústia de alma, tudo isso envolvendo a pessoa. E o pior é que a pessoa que está debaixo de jugo, entenda debaixo de jugo, o que eu quero falar é que a pessoa está debaixo de trevas, ela não consegue enxergar, ela não enxerga, ela não consegue ver as coisas, espiritualmente ela não consegue discernir nada. A Bíblia diz que o homem espiritual discerne bem todas as coisas e de ninguém ele é discernido. Por quê? Porque o homem espiritual, o homem cheio da unção, ele tem revelação do eterno, ele tem revelação das coisas do céu, ele compreende o mundo espiritual. Por isso que Paulo disse, olha, a nossa luta não é com carne e sangue, a nossa luta ela é espiritual nas regiões celestiais. O homem cheio do Espírito Santo discerne essas coisas. O homem da unção, ele consegue compreender quais são os ardis do inimigo. Agora, um homem que não tem essa unção, ele está em escuridão, ele está em trevas. Ele não enxerga. A pessoa que está debaixo de um jugo, ela está em guerra constante consigo mesmo e com os outros. Está fazendo sentido o que eu estou falando para você? A pessoa quando ela está opressa, ela está angustiada. Percebe uma pessoa cheia da unção, irmão? Está tudo resolvido. Mas como está tudo resolvido, se está tudo, naturalmente falando, está tudo complicado? Porque pela fé, pela unção, pelo poder de Deus, toda vitória está garantida àqueles que creem. Tem conversa. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que eu espero, que eu não estou vendo, mas eu sei que elas irão acontecer, porque eu estou vendo o mundo espiritual. Está difícil, pastor, se fosse fácil todo mundo faria. Por isso que nós temos que ser cheios da unção. Porque se você for lutar uma guerra dessas, espiritual, na carne, você não vai aguentar. Qualquer coisa que você for fazer, tem gente que não entende isso. Eu tenho problemas, pastor, em todos os lugares tem problema. Eu vou ministrar na igreja, ou vou ministrar uma célula. Eu já vi todo tipo de desculpa que a pessoa arruma para não ministrar a célula. Não, porque não dá, porque é longe, porque é perto, porque chove, porque molha, porque não tem espaço, porque não sei o quê, porque isso, porque aquilo. Eu tenho uma célula que eu tenho trabalhado nela há algum tempo já, chama-se Campo Mourão. E essa célula é uma célula violenta. Mas eu não deixo de pregar, irmão. Eu não deixo de pregar e de convidar e de evangelizar pessoas. Não deixo. Pastor, o que vão pensar? Vão pensar que eu estou tentando ganhar almas para o Senhor. O peso é grande? É grande. O peso espiritual, quando você está fazendo a obra de Deus, ele é grande. Mas como é que eu fluo? Como é que eu posso fluir com liberdade? Cheio da unção. Porque a Bíblia está dizendo uma coisa muito clara para a gente entender. Como é que eu vou romper essas densas trevas, que a Bíblia chama de densas trevas? Como que eu rompo isso? Como que eu posso desfrutar de coisas tremendas da parte de Deus? Como que eu posso fluir nisso, pastor? Simples, seja cheio do Espírito Santo. E nada e ninguém vai deter você. Nada e ninguém. Um homem cheio do Espírito, uma mulher cheia do Espírito Santo, simplesmente vai estabelecer decreto. O que você está dizendo? Estou dizendo que um homem cheio do Espírito Santo, ele diz, vai acontecer isso. E vai acontecer. Então, qual é a nossa necessidade maior? A necessidade maior da humanidade não é carro, não é casa, não é dinheiro, não é casar.
Não é nada dessas coisas. A primeira necessidade, a número 1, é Jesus. Jesus na vida da pessoa. Amém? Ok, Jesus já está aí. Qual é a segunda maior necessidade? Ser cheio do Espírito Santo. A ora em língua, não ora em língua, se você tiver unção, pode ficar tranquilo que vai rolar tudo e um pouco mais. Se ora, se não ora em línguas, daqui a pouco você está orando em língua, nem sabe, porque você é cheio do Espírito Santo. Você vai parar de murmurar, porque você é cheio do Espírito Santo. Você vai parar de ver derrota e fracasso. Por quê? Porque você é cheio do Espírito Santo. Você vai olhar para a tua casa e vai dizer, Deus vai fazer um milagre aqui. Porque você é cheio do Espírito Santo. Deus vai te dar um comando para você fazer alguma coisa, você vai dizer, mas não tem recurso, não tem problema, mas eu tenho Deus. Deus é dono do ouro e da prata, cheio do Espírito Santo, você faz o que Deus te mandou fazer. Não tem erro. Alguém me acompanha no que eu estou falando? O que nós precisamos, irmão? Ah, pastor, precisamos uso e costume. Que uso e costume, irmão? Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não se veste indecorosamente. Uma pessoa cheia do Espírito Santo se comporta com toda ordem, com toda decência. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é extremamente moderada no falar, no agir, no comportar. Uma pessoa cheia do Espírito Santo tem temor de Deus. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não precisa que ninguém ensine. O próprio Espírito vai ensinar você a se comportar, a agir, a se mover, a ter a palavra certa na hora certa. Aí você chega, você é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Escuta o que eu vou falar para você. Eu nem vou continuar no meu esboço aqui, que meu horário já explodiu. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, irmão, é a solução do problema de muitas pessoas. Uma célula cheia do Espírito Santo é uma célula diferente. Mas o Espírito Santo não habita em coisas, e nem em cadeiras, e nem em templos. O Espírito Santo habita em pessoas. E o que Ele quer controlar são pessoas. E o que Ele quer habitar são em pessoas. Porque é através de pessoas que o Espírito Santo vai agir. Amém? Oxalá sejamos nós todos cheios do Espírito Santo, da unção poderosa de Deus, e nós vamos ver as coisas acontecendo. Eu vou falar assim para você, cheio do Espírito Santo, você chega num ambiente de trevas, chegou a luz que está dentro de você. E onde a luz chega, o ambiente espiritual, como se diz em espanhol, há-se um câmbio, uma transformação, uma mudança sobrenatural. Porque você chegou cheio daquele que muda todo tipo de ambiente, de situação. Amém? Vamos orar? Meu Deus, dava para pregar mais um pouco. Glória a Deus. Não pude terminar a mensagem. Mas você entendeu o recado de Deus? Não fique esperando para outra pessoa ser cheia do Espírito Santo, não. Fique esperando por ninguém. Vai buscar a Deus. Deus precisa estar cheio da tua presença. Vamos orar. Coloca aí, meu querido. Pode encerrar. Você que está em casa, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que você seja cheio do Espírito Santo. Amém.